sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, Deusa Nogueira conversando sobre mediunidade. E o dia de hoje é um dia especialmente muito feliz. Sabe por quê? Porque no próximo domingo agora, dia 25 de maio, nós vamos ter de 8h30 às 13 horas um evento muito importante no Centro Espírita Leon Denis. O encontro, que já vem sendo realizado há 35 anos, é o 35ª edição. É o 30º Encontro Espírita com a Vida e a Obra de Eurípides de Barçanufo. E é interessante que a gente tem esses vultos do espiritismo, mas a gente conhece muito pouco, às vezes superficialmente. É interessante que a gente às vezes conhece o espírito por um fato. E aí aquele fato a gente acha que tem um conhecimento, mas a doutrina, ela não é um acúmulo de fatos, né? Os fatos existem para ter uma consequência filosófica. E a filosofia é aquilo que eu trago para a minha vida. O que eu posso aprender? E nós, particularmente, participamos dos primeiros encontros. Depois, em função até dos trabalhos, tudo isso, a gente foi ficando como assistente, né? Assim como alguém que assiste, como alguém que acompanha. Mas quanto aproveitamento, meus amigos. Como foi bom a gente ter a leitura, ter o trabalho, ter o entendimento e como isso nos aproxima do espírito. É muito interessante, que é inclusive o patrono do estudo do Livro dos Espíritos no Centro Espírita Leon Denis. Então, para falar um pouquinho sobre Eurípides de Barçanufo, nós vamos chamar nossa querida amiga, nossa querida irmã, coordenadora do encontro, Luzia Ribamar. Bem-vinda, Luzia Ribamar, e fale para os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro um pouquinho sobre Eurípides. Bom dia, amigos queridos da Rádio Rio de Janeiro. Bom dia, deusa querida. Muito obrigada por essa oportunidade que você está nos dando de falar um pouco sobre Eurípides de Barçanufo. Bem, Eurípides de Barçanufo foi um educador, foi político, foi jornalista e médium brasileiro. Ele nasceu em Sacramento, em Minas Gerais, no Dia do Trabalho, dia 1º de maio de 1880. E ele viveu conosco apenas 38 anos. Não deixou nada escrito, nenhuma obra escrita, mas deixou a sua marca das suas atitudes, do seu comportamento como médium espírita cristão. Ele desencarna no dia 1º de novembro de 1918, devido à gripe espanhola, como era conhecida a pandemia do vírus da influenza, né, que se espalhou pelo mundo. E ele continua, no plano espiritual, a sua missão de seguir conosco até que a suprema vitória espiritual seja alcançada. Esse trechinho é de uma mensagem que ele ditou para o médium Francisco Cândido Xavier e que está no livro O Homem e a Missão, de Corina Novellino. Então, Eurípides, ele afirma que vai seguir conosco até que a suprema vitória espiritual seja alcançada. Ele não desistiu de nós, né? Ele está sempre do nosso lado. E neste mesmo livro, amigos queridos, nós vamos encontrar também uma outra afirmativa do nosso querido Chico Xavier, que diz o seguinte: escrever sobre a vida de Eurípides seria quase o mesmo que fazer a biografia de Jesus. Então, para a gente perceber a importância desse espírito, né, que deixou as suas marcas aqui conosco. É uma curiosidade, né? Nós vamos pesquisar
sobre o significado do nome Eurípides. E olha só que interessante, nos diz lá que Eurípides significa aquele que mostra o caminho. Olha só, o que foi feito para educar o jovem ou o que possui a arte de promover a formação do homem, fazendo encontrar o sentido do seu destino. Não é a característica do nosso professor Eurípides Barçanufo? Mostrar caminho, de educar jovens, né? De promover a formação do homem, não é isso? Então, uma curiosidade bem interessante que nós percebemos, né? Nossa, o teu nome, né, de Eurípides Barçanufo, ele fez jus ao nome que ele recebeu. Bem, Eurípides, ele viveu ao longo da vida, né? Ele, na realidade, ele soube honrar, né? Como nós falamos, o próprio nome, não é isso? Mas também vamos perceber que Eurípides Barçanufo tem características interessantes, importantes na educação, como orientador e na mediunidade. Nós vamos perceber que todas aquelas pessoas que chegavam a Eurípides com as suas aflições na alma ou no corpo, que o buscavam, todos saíam acolhidos e motivados para espalhar o bem que recebeu das suas mãos. E muitas das vezes esse atendimento eram solicitados por cartas, por telegramas, e nas respostas ia a medicação, o remédio, e a vibração amorosa de Eurípides, e sempre a recomendação de uma leitura edificante para a complementação do tratamento, não é? Então, o nosso querido professor Eurípides. Bem, inicialmente, ele foi católico, ele conheceu o Espiritismo após a leitura da obra Depois da Morte, de Leon Denis. Esse livro foi dado pelo seu tio Senhor, para responder os questionamentos de Eurípides, né? Depois ele foi participar de reuniões espíritas na Fazenda Santa Maria, ali próximo a Sacramento, e sua conversão ao espiritismo aí gerou, né, uma resistência entre os familiares, amigos e a cidade. A cidade é uma cidade eminentemente católica e era considerado quase o futuro padre da cidade, né? Então, mas Eurípides, persistiu nos seus estudos e continuou nas suas práticas espirituais, né? Ele funda o Liceu Sacramentano e quando ele se torna espírita, o liceu é fechado, mas daí ele abre o Colégio Allan Kardec, o primeiro colégio espírita, é isso? E além disso, ele atuou como vereador. E como vereador, ele fez a cidade de Sacramento, levou a cidade de Sacramento, melhor falando, ao progresso. Deixou muitas progresso ali na cidade de Sacramento. Então, Eurípides deixou um legado significativo para o espiritismo e para a educação. Um legado de ensinamentos onde a caridade e a mediunidade eram levados muito a sério, né? E como um dos grandes, e é considerado também como um dos grandes expoentes do espiritismo no Brasil, né? Das suas orientações, enfatizando sempre o amor, enfatizando sempre o amor ao próximo, a prática da mediunidade com responsabilidade, o estudo constante da doutrina espírita, né? Então a gente vai percebendo que Eurípides, apesar de não deixar nada escrito, ele permanece como, para todos nós, uma leitura de comportamentos e atitude de um verdadeiro espírita.
Agora que a gente já viu, né, quem é Eurípides, um pouquinho só, né, Luzia? Mas a gente já fica muito feliz em ter essa notícia. Vamos para saber qual é o tema do encontro? Em Deus, nós estamos no 35º encontro sobre a vida e a obra de Eurípides Barçanufo. E o tema desse ano será Eurípides Barçanufo orientando o caminhar do espírito imortal. Então nós vamos refletir sobre as orientações de Eurípides Barçanufo sobre o progresso do espírito imortal. Como nos foi dito na mensagem, né, para o encontro, através do espírito Vitor, pela mediunidade do médium Mário Coelho, ele falou para a gente o seguinte, o espírito Vitor: não se consegue pensar em Eurípides sem pensar no homem que orienta e no homem que promove as curas e o alívio pela mediunidade. Então, nos mostrando realmente essa orientação que Eurípides deixou. Então, Eurípides Barçanufo é orientador por quê? Porque ele seguiu as orientações de Jesus, não é isso? E outra coisa, ele é verdadeiramente um espírita, né? Onde ele seguiu também a doutrina espírita. Então, a gente vai trazer essas reflexões, né, através do comportamento, das atitudes de Eurípides, e nos perguntamos assim, né? Vamos deixar uma pergunta para nossos amigos refletirem, né? Estamos fazendo o outro crescer? Como estamos orientando aqueles que chegam até nós com suas dores e suas aflições? Certo, querida, mas a gente fica querendo saber, assim, um tema tão profundo, tão sério, com tantas consequências morais, porque tem muitas consequências para a nossa vida. Como é que está organizado esse encontro, Luzia? Bem, Deusa, a organização do encontro está da seguinte forma. Nós dividimos em 3 subtemas para facilitar a compreensão do tema geral, que é Eurípides Barçanufo, orientando o caminhar do espírito evolutivo. Então, o primeiro subtema é aprendendo a viver como espírito imortal. Nesse subtema, nós vamos refletir sobre o processo evolutivo do espírito, nos conscientizarmos da necessidade de viver como espírito. Nós vivemos como espírito imortal? Quando fazemos nossas escolhas, pensamos nas consequências dessas escolhas como espírito imortal? E de quem depende, melhor falando, né, o progresso espiritual? Então, nós vamos apresentar, né, a vida de Eurípides Barçanufo, essa extraordinária vida que ele teve, né? Vamos apresentar o compromisso que ele teve de nos amar e ativando em todos nós, né, o exemplo da verdadeira vida, né, dos sentimentos maiores de amor, né, a vida espiritual. No segundo subtema, nós colocamos o nome de desafios no caminhar evolutivo do espírito. Então, vamos identificar impedimentos evolutivos e vamos também refletir como a doutrina espírita auxilia nessa superação desses desafios. Então, existem impedimentos da nossa caminhada? E quais são esses impedimentos? O que nos impede ou nos paralisa por algum tempo da nossa caminhada? Então, assim, é uma estrada, né, que a gente vê, tá andando, de repente aparece um pedregulho, né? Como é que vamos ultrapassar essa pedra enorme que apareceu no nosso caminho, né? Então, a gente vai aprender com Eurípides Barçanufo, que soube viver como espírito, né? Trabalhou para a sua sobrevivência, sem reclamar, sem receio, enfrentou várias dificuldades, vários impedimentos na sua vida, né? Quando ele se torna espírita, a cidade vira as costas para ele, quando a própria família também, e ele persiste no caminho
né, no caminho da doutrina espírita, né, com amor, com dedicação a Deus e ao próximo. Então, nesse segundo subtema, iremos conversar sobre isso. E o terceiro subtema, o que a gente faz no terceiro subtema? Sempre a gente pega o tema e jogamos no subtema para fechar o encontro, né, Deusa? Eurípides Barçanufo, orientando o caminhar do espírito imortal. Então, nesse subtema, nós vamos conhecer os recursos utilizados por Eurípides Barçanufo para a conscientização da imortalidade do espírito. Vamos ver qual foi a influência moralizadora de Eurípides através de seus exemplos no bem. Então, vamos perceber o que, né? Vamos também trazer alguns relatos de espíritos que seguiram os passos de Eurípides Barçanufo. Vamos falar um pouco sobre Tomás Novelino, Antusa Ferreira Martins, vamos falar um pouco de Jerônimo Cândido Gomide, Antenor Germano, seu Cristino, era um aluno muito levado de Eurípides. Vamos falar da Maria Conceição Martins, a Maria Cantora, uma grande médium. Vamos falar um pouco da Maria Modesto Cravo, de Agnello Morato, de Corina Novelino, da sua sobrinha, né, Egorina da Cunha. Então, vamos falar alguns relatos desses espíritos que conviveram com Eurípides e que mudaram o curso, não houve impedimentos para eles seguirem o caminho, né? Então, nós vamos estudar bem esse tema, né? Então, muitas vezes, a alma encarnada, ela se encontra arredia. Então, ela precisa de quê? De estímulo. E Eurípides Barçanufo é esse estímulo de força, de ânimo, né? Para seguirmos juntos. Agora é assim, Luzia. Encontro dia de domingo. Dia de domingo, bebê está em casa, a criança está em casa, o jovem está em casa, a família está em casa. E aí, como é que a gente faz? A gente deixa todo mundo sair correndo para o centro? Ou haverá um trabalho de evangelização? Sim, Deus, haverá evangelização, sim, para os bebês, para as nossas crianças e para os nossos jovens. E como não, né? Se Eurípides era evangelizador, né? Evangelizador das crianças, dos jovens, ele tinha um bom diálogo, uma boa conversa com os jovens, teremos sim. E os bebês, e as crianças e os jovens, eles vão estudar tudo que nós, adultos, vamos estudar. Só que as nossas companheiras evangelizadoras, o que elas fazem? Elas têm um trabalho lindo, maravilhoso. Elas pegam todo o conteúdo dos adultos e transformam em linguagem para os bebês. Olha só, bebê sendo evangelizado, porque a gente sabe que naquele corpinho tem um espírito imortal, não é isso? E esse espírito imortal, ele precisa receber esses conhecimentos, ele precisa alicerçar a fé, a esperança para a sua caminhada imortal. E as nossas crianças também. Nossas crianças, as evangelizadoras, pegam o conteúdo, transformam em uma linguagem lúdica, né? Onde as crianças possam compreender a orientação de Eurípides Barçanufo. E a mesma coisa para a linguagem jovens. Então, todo o material dos adultos, ele é adaptado para a evangelização. Vamos ter evangelização, sim. E, amigos, vamos dar oportunidade aos nossos bebês, às crianças, aos jovens, de solidificarem, né, dentro dos seus corações a esperança, né, esse amor ao próximo, essa confiança em Deus. Não é? Eles têm uma caminhada longa e vamos oferecer a eles o alicerce, né? Para que eles possam caminhar com segurança. Então agora que já está tudo organizadinho, né? Posso levar meu bebê, minha criança, meu jovem. Como é que eu posso participar? Porque essa decisão é muito importante, né? Como é que eu posso participar?
Deusa, a participação no 35º Encontro sobre a Vida e a Obra de Eurípides Barçanufo, ela poderá se dar de duas modalidades. Através online, através do YouTube, será transmitida pelo YouTube para os irmãos que estão fora do Rio de Janeiro ou que estão com alguma dificuldade de locomoção. Então, a gente dá essa oportunidade de assistir, de participar pelo YouTube, e através do chat a gente pode fazer as nossas perguntas, ou presencialmente. Essa modalidade presencial, para os amigos que podem ir à casa espírita, é a melhor. Por quê? Porque nós vamos estar sob um guarda-chuva de espíritos nos ajudando, além de estar na convivência, né, uns com os outros, ouvindo relatos das outras pessoas que muitas das vezes vão nos ajudar nas nossas dificuldades particulares. E eu me lembro, você vai lembrar também, Deusa, que Dr. Herman, ou Baltazar, nos falou uma vez que nós não tínhamos noção do que acontecia durante a realização de um encontro na casa espírita. Então ele via, né, que eram quistos de ideias, né, preconcebidas sendo retiradas, né? Eram muitas das vezes passes que as pessoas estavam tomando para aliviar suas dores, ou muitas das vezes de prevenção. Então, os benefícios que nós recebemos participando do encontro dentro da casa espírita realmente são enormes, mas também reconhecemos que muitos dos amigos não poderão, né, ir por diversas dificuldades no momento. A inscrição pode ser feita no mesmo dia, tá? Chega lá no Leon Denis, faz a inscrição na livraria e eles vão sendo orientados para seguir por uma sala, tá? Nós queremos deixar aqui como uma reflexão para todos nós, né? Algumas palavras de Eurípides Barçanufo nos falando o seguinte, está lá no livro Eurípides, o Espírito e Compromisso. E ele fala assim para a gente: espíritas, aguardamos com alegria seu trabalho em prol dos irmãos que desejam receber a luz em seus pensamentos. Jesus está conosco e é preciso lutar para que possamos estar com ele nessa nova etapa de trabalho. Espíritas, seu compromisso é com a verdade, mantendo uma postura de fidelidade ao nosso caro Allan Kardec, que foi o grande executor do pensamento do Espírito da Verdade. Eurípides Barçanufo. Aguardamos você lá no Centro Espírita Leon Denis, em Bento Ribeiro. Muito obrigada. Obrigada pelo carinho, Deusa. E é assim, queridos amigos, convite feito. Nós, no dia 25 de maio, de 8h30 às 13 horas, vamos ter essa oportunidade de ganhar mais um amigo. E como é importante a gente ter um amigo de confiança, como é importante a gente ter um amigo iluminado, como é importante a gente começar a criar referências em nossa vida espiritual. Conforme Jesus falou, ninguém sabe o dia nem a hora. E não é o dia nem a hora da reencarnação, não. É o dia ou a hora da nossa prova, do nosso testemunho, em que a nossa fé vai ser colocada em xeque. E nessa hora, ter uma referência, ter um bom exemplo, ter um amigo, e com certeza esses espíritos superiores, eles conseguem irradiar com uma intensidade muito grande. Com certeza, isso será muito bom para todos nós. Então, amigos, até dia 25, na escuta ou na participação presencial desse belíssimo encontro para os nossos corações. Muita paz. Obrigada, Luzia. Muito obrigada. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia.
Programa Conversando sobre Mediunidade.